Olá, meu nome é Giovanni, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Primeiro eu vou recomendar alguns livros para quem quiser conhecer um pouco mais as doutrinas orientais, as religiões em geral. Tem dois que eu já tinha recomendado no outro vídeo, que é o livro das religiões, da editora Globo, o Guia Ilustrado das Religiões, da editora Zahar, e tem dois outros bem interessantes para quem quer se aprofundar um pouco mais nesse tema. Um deles é do filósofo brasileiro Huberto Roden, O Espírito da Filosofia Oriental, onde ele analisa todas as bases de doutrinas como o budismo, o hinduísmo, vê como os orientais têm uma visão de mundo baseada mais na imortalidade da alma, no autoconhecimento. Um outro livro, um pouco menos fácil de achar, é do escritor Edgar Armond, da editora Aliança, chamado Religiões e Filosofias, onde ele vai analisando cada doutrina desde a antiguidade, todas as grandes religiões, as grandes filosofias espiritualistas. É interessante para conhecer um pouco mais esse tema da busca espiritual do ser humano. E a gente está seguindo com essa série de vídeos a respeito dos caminhos espirituais, vendo como cada grande religião contribui para o crescimento espiritual do ser humano. E eu vou começar citando um fato que acontecia durante algumas décadas atrás. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando um soldado chegava numa base do exército, alguém apontava uma arma para ele e perguntava: qual a sua missão? E ele precisava falar um código, uma série de letras, de números que ele tinha aprendido, para mostrar qual a missão que ele tinha para cumprir naquela base. Se ele falasse esqueci, ele levava um tiro na hora. Se ele falasse espera um minuto, eu anotei no papel aqui, eu vou pegar a anotação, levava um tiro na hora. Na guerra, um documento pode ser roubado, pode ser falsificado, falar o nome do soldado, alguém poderia falar o nome dele. Então ele tinha que ter na memória um código muito bem fixado para poder servir de senha para eles saberem que ele era realmente aquele soldado que eles estavam esperando. Então a gente deve ser como os soldados, deve saber qual a nossa missão aqui na Terra. Muitas pessoas não têm uma noção exata de por que a gente está aqui, qual a nossa missão a cumprir ao longo da nossa vida. É interessante, para quem ainda não conhece, tem uma série atual chamada Euforia, que mostra como a vida dos jovens nos Estados Unidos. A personagem central da história é uma menina de uns 16 anos, estuda no colegial, e no começo da série ela fala assim: quando eu nasci, fui jogada na vida, sem mapa, sem bússola, não tenho ninguém para me dar uma droga de uma orientação, não tenho um rumo para seguir na vida. Mas é importante perceber, será que não tem um rumo? Ou algumas pessoas não sabem enxergar o rumo correto? Às vezes o roteiro correto para seguir passa na frente de algumas pessoas, mas elas não percebem isso. E qual é o rumo que você procura para orientar a sua vida? Para muitas pessoas é muito parecido com isso. Imagine alguém com muita fome, você tenta ajudar, você dá, por exemplo, arroz, feijão, batata frita, e a pessoa fala: não quero, não como esse negócio. Aí tenta dar outras coisas, linguiça, frango, carne assada, um sanduíche de queijo, presunto, salada, mas a pessoa recusa, fala: não quero. Aí alguém pergunta: então, o que você quer comer? E eles falam: queria comer um hambúrguer. Às vezes a pessoa tem muita comida, muitas opções, mas ela só quer aquela opção específica, aquele tipo específico de comida. Então muitas pessoas perguntam, eu procuro uma filosofia de vida, procuro um roteiro seguro para seguir na vida, mas às vezes se você mostra um roteiro que exige
o mínimo que seja de disciplina, de esforço, de honestidade, de dedicação, a pessoa já foge desse roteiro, porque ela quer ser livre, continuar com os mesmos vícios, com o mesmo estilo de vida, pensando só em si mesma, querendo ter um estilo de vida errado, cheio de exagero. Então é importante perguntar para a gente mesmo, qual o roteiro de vida que você procura? O roteiro que você tem em mente, será que está correto ou não? Como um dos maiores pensadores da história ensinou, Sócrates, na antiguidade, dizia assim: uma vida que não é questionada não merece ser vivida. Então a gente sempre deve questionar como a gente está conduzindo a nossa vida. Está fazendo a coisa certa ou não? Você está prejudicando alguém? Está se prejudicando de alguma forma? Está desperdiçando as oportunidades que tem na vida? Ou está sabendo aproveitar o que você tem de recursos para ser uma pessoa cada vez melhor? Então, como a gente pode resumir nossa missão aqui na Terra? Cada religião oferece um roteiro específico, que na verdade, no fundo, é o mesmo roteiro em geral para a humanidade seguir. Então a gente pode resumir em 3 pontos básicos, numa sigla, TAS, T-A-S, que é transformar-se num ser humano melhor em todos os sentidos, melhorar os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas atitudes. O segundo ponto é aprender, procurar um conhecimento útil, procurar se tornar uma pessoa mais esclarecida, mais equipada, preparada para todas as situações da vida, para viver com a retidão, de forma produtiva, correta em tudo que a gente faz. E o terceiro ponto é semear o bem, semear atitudes positivas. Então a gente deve sempre estar semeando ao longo da vida o que a gente é capaz de fazer de melhor, em pensamentos, em palavras, em ações positivas, sendo um exemplo positivo para as outras pessoas, sendo um foco de luz dentro da sociedade. Então essa é a nossa missão básica, essa sigla, TAS, transformar-se para melhor, aprender o conhecimento útil e semear o bem ao longo da nossa vida. E é importante perceber que a transformação sempre deve partir de nós mesmos. É impossível mudar o mundo sem mudar as pessoas para melhor. E é impossível mudar realmente, definitivamente as pessoas, sem educar as nossas forças espirituais. O nosso pensamento, nossos sentimentos, nossa força de vontade. Tudo começa no pensamento. Como já disse alguns séculos atrás, um dos maiores pensadores italianos do século XVII, Tommaso Campanella, escreveu assim, que o mundo é o grande livro onde o espírito imortal grava os seus pensamentos. Então é importante a gente entender que tudo começa dentro de nós, começa no pensamento. Quando você vê um prédio, uma torre de 40 andares, moderna, com linhas elegantes, num certo bairro da cidade, por que existe aquele prédio? Porque um engenheiro, um especialista no assunto construiu. E antes de construir, o engenheiro já tinha feito a planta. Ele desenhou a planta, planejando como seria construído cada andar do prédio. E antes de fazer a planta, ele já parou para pensar, elaborar aquele plano, já tinha na mente, ele já tinha o esquema daquele prédio. Antes de uma revolução política, de qualquer ideia que as pessoas põe em prática no mundo, sempre começa com uma ideia, com uma teoria. Antes de tomar uma atitude, a gente sempre pensa, planeja, vai organizando o que a gente vai realizar no mundo. Então tudo começa no pensamento. O pensamento correto, os sentimentos elevados, corretos, a vontade orientada só no sentido do bem, de fazer o que existe de melhor para nós e para as outras pessoas. É o único caminho definitivo, infalível, que leva a gente a criar um mundo melhor. Tem uma história interessante no livro do Paulo Coelho, chamado Maktub. É uma coleção de artigos que ele publicava num jornal. E numa das histórias,
ele conta a história de um mestre espiritual que tinha muita sabedoria, morava numa casa ali, uma casa simples, uma cabana do lado de uma floresta. E um dia um dos discípulos visitou o mestre e estava conversando com ele. E o discípulo estava falando assim: eu sempre procuro parar para pensar, praticar meditação, ter ideias positivas, mas uma dificuldade que eu tenho é que, por mais que eu tente ter só pensamentos positivos, às vezes alguns pensamentos negativos, alguma lembrança desagradável do dia a dia fica na minha mente. Eu tenho dificuldade de afastar esses pensamentos. Como que eu posso fazer para superar os pensamentos negativos? E o mestre falou para ele: vamos dar uma volta aqui pela floresta, vamos respirar um ar mais fresco. E aí eles foram andando pela floresta e o mestre foi mostrando para ele: você está vendo aquela erva ali? É uma erva extremamente venenosa. Se você mastigar uma folha, pode morrer em poucos minutos. Está vendo aquela outra planta? Se você puser a mão na folha dessa planta, você vai ter uma alergia muito séria, pode acabar ficando doente por causa disso. Tá vendo aquela outra planta ali? Se você misturar com outros ingredientes, só que pode ser um veneno, que pode trazer um estrago muito grande para o estômago. Então tem várias plantas aqui na floresta que são venenosas, que são perigosas para a saúde. A gente tem que ter cuidado antes de pegar alguma planta, tem que saber se realmente aquela planta não tem nada de negativo que vai prejudicar a sua saúde. Mas uma coisa é muito importante: por mais venenosas que sejam essas plantas, por mais perigosas que essas ervas sejam para a nossa saúde, só o fato de você olhar para ela não tem perigo nenhum. Se você só olhar para essas plantas, não vai acontecer nada, você não vai ficar doente, não vai morrer, não vai ter nenhuma alergia. Olhar para elas não tem problema. Então os pensamentos da gente são a mesma coisa. Pensamentos negativos, uma lembrança de alguma coisa desagradável que alguém fez pra gente, algum fato que causou alguma dor pra gente. Só você deixar esses fatos passar pela mente sem alimentar a raiva, o ódio, o desejo de vingança, sem ficar nutrindo, alimentando, fortificando esses pensamentos negativos, isso não tem nenhum problema. O ser humano ainda não alcançou uma condição de santidade, de perfeição. Então é comum a gente, às vezes, passar como um flash pela nossa mente pensamentos ainda negativos. O errado é você dar força para esses pensamentos negativos. Então a gente deve aprender com aquilo que existe de negativo. Mas só deixar passar pela mente não tem nenhum problema. Então, o essencial é a gente saber educar nosso pensamento, nossa vontade, nossos sentimentos, e não deixar que os pensamentos negativos criem força dentro da nossa mente e acabem se transformando em atitudes destrutivas na nossa vida, prejudicando a gente mesmo e quem está em volta de nós. Então, tudo começa no pensamento, no nosso mundo interno, no mundo interno da consciência. E o mundo da consciência acaba se projetando no mundo exterior com atitudes positivas, construindo um mundo melhor. Quando todo mundo perceber essa verdade, que a mudança tem que vir de dentro de nós, a humanidade vai entrar no caminho correto para construir um mundo cada vez mais perfeito, de amor, de justiça, de igualdade, de abundância de recursos para todo mundo. E a gente está abordando a questão da doutrina do islamismo. Como a gente viu ao longo dos vídeos, todas as grandes doutrinas ensinam o ser humano a procurar o seu crescimento espiritual.